A graça do Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor Jesus Cristo te guia, te conduz em tudo que é verdade, tudo que é luz. Que o Senhor resplandeça sobre as vossas vidas e trai claridade para que possa ver todas as obras que o Senhor Jesus Cristo tem executado na tua vida, na nossa vida, no Calvário. Que nenhuma obra do Senhor Jesus Cristo fica fora do nosso alcance, mas que nós podemos ser participantes de todo o mover de Deus. Todo o mover de Deus. Sabendo, irmão, que o mundo se divide em trigo e joio, em treva e luz, em fé e incredulidade. O mundo se divide assim, dois caminhos, um largo e um caminho estreito. Mas o irmão Brana disse que o irmão Jaque, que era guarda florestal, e ele guardava a mata para ver se não tinha alguma violência na mata, de alguém cortando, alguém caçando, fora do limite. O irmão Jaque era esse guarda. E ele montava numa égua, porque a égua é um animal mais rápido, né? Então ele preferia andar nessa égua como guarda florestal. E um dia ele se perdeu no mato. Ele se perdeu. Sendo guarda florestal, se perdeu. Como um guarda do mato pode se perder no mato. É a mesma coisa de Nicodemo, né? Mestre de Israel, mas perdido no novo nascimento. Mestre em Israel, Nicodemos, e perdido sobre o novo nascimento. Não entendia. Se perder dentro da Bíblia é difícil, hein? Mas se perde. É guarda florestal, guarda da mata e perdido na mata. É cristão leitor da Bíblia, mas perdido dentro da Bíblia. Né? Se perder dentro da Bíblia, se perder dentro da mensagem, é complicado. Mas acontece de se perder. Se perde dentro da mensagem como se perde dentro do mato, né? Se perde dentro do mar, aí não sabe que rumo vai indo. Não sabe que rumo está. Então pode acontecer de se perder dentro da Bíblia. E aí fica vivendo em roda, como o circo da morte, Cozinho chama. Cadê o irmão Brana se perdeu dentro do mato também? O irmão Brana também se perdeu. O irmão Brana não é só o Jaque que se perdeu no mato. O irmão Brana também se perdeu. Agora, uns meses atrás aí, dois meninos lá na Amazônia, da tribo dos índios, se perderam no mato também, 26 dias. Um de 9 anos e o outro de 7. Ficaram 26 dias perdidos no mato. Saíram para caçar, sendo que são índios. O índio vive no mato, lá conhece mato. E os dois meninos se perdem no mato. E só foi encontrado por um canoeiro lá que entrou no mato para cortar umas folhas lá. E acabou encontrando os dois meninos quase mortos. Quase morto. Um já estava caído no chão. 26 dias perdido no mato. Justamente no mato que ele vive no mato, perdido no mato. Vive na mensagem, perdido dentro da mensagem. Aí entra e não consegue sair mais. Aí fica andando em volta. Cadê Israel no deserto? Nunca sai para Canaã. Nunca sai para Canaã. Nunca entra em Canaã. Fica só dando volta no deserto.
para baixo e para cima. Tá certo que ele estava bem revestido de coluna de fogo, nuvem, água da rocha, na rocha também dava mel, serpente de bronze, profeta Moisés, sacerdote Arão. Também eles tinham as nuvens fazendo sombra de dia com seu ar fresco, mas fora da promessa. Tinha tudo isso, mas não estava na promessa. Não estava na sua terra. Tendo tudo isso. E as pessoas, se ela vê a coluna de fogo hoje, para ela é tudo. Mas para Israel não foi. Para Israel não foi. Só a presença da coluna de fogo clareando para eles não entraram em Canaã. Mesmo tendo a coluna de fogo. Mesmo tendo a nuvem de dia. Mesmo tendo maná caindo do céu. Deus descendo, conversando com Moisés na tenda. Grande profeta como Moisés. Falava face a face com Deus. Grande sacerdote como Arão, aprovado pela sua vara florescida. Grande rocha, que era Cristo, disse Paulo, fluindo água e mel, e fora da terra prometida. E se Canaã é o batismo do Espírito Santo, ele estava fora do Espírito Santo. Com tudo isso, irmão, com tudo isso, se perderam no deserto, caíram prostrados no deserto, porque o apóstolo Paulo disse que uma vez que Deus tirou um povo do Egito, e ele matou a maior parte, porque foram incrédulos, o apóstolo Paulo disse. Não agradou. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10. Foram batizados na nuvem, foram batizados em Moisés, foram batizados no mar. Fala de 3 batismos que eles receberam. 1 Coríntios 10. 3 batismos. E caíram, e assim mesmo disse Paulo, Deus não se agradou de muito deles. Deus não se agradou de muito deles. Hoje se a coluna de fogo aparecer aí na igreja da mensagem, dá uma volta em cima do povo, é só gritaria aí. A coluna de fogo apareceu para nós, mas apareceu para Israel também e ficaram prostrados no deserto. E não é a base, não. Se fosse, para Israel era tudo. Não foi para Israel, não é para nós. Porque Israel é uma sombra nossa. Israel é um tipo. Se isso aí não colocou ele em Canaã, também não coloca nós. Isso aí é bom? É bom porque é o sobrenatural. É bom porque ajuda nós. Ajuda nós. Mas isso não quer dizer que nós já estamos na nossa terra, que nós já estamos dentro da promessa. Nós estamos no Espírito Santo. Nós entramos no Espírito Santo, né? Porque eu sempre digo e continuo dizendo que você ter o Espírito Santo é uma coisa. O Espírito Santo ter você é outra coisa. O Espírito Santo entrar em você, entrar em mim, é uma coisa. Você entrar no Espírito Santo muda as coisas. Porque Deus, o irmão Brana disse na mensagem, o desvelar de Deus, que Moisés entrava na coluna de fogo e a coluna de fogo entrava em Moisés. Então não é só Moisés entrar na coluna de fogo, a coluna de fogo entrava também em Moisés. O Espírito Santo entra em nós, mas nós temos que entrar no Espírito Santo. Se você entra no Espírito Santo, você está seguro. Porque o Noé entrou na arca, a arca levou ele embora. Agora, se Noé não entrava, ele ficava. Se você não entra no avião, você fica. Com a passagem da mão.
Se você não entra no ônibus, ainda que você tenha passagem, mas se você não entra no ônibus, você fica prostrado na rodoviária e o ônibus vai embora. Ah, mas eu tinha passagem, mas você não entrou no ônibus. Você não entrou no Espírito Santo. Você tem que entrar. É entrar no Espírito Santo. Porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Não diz que é para aquele que Cristo está nele. Porque Jesus é claro em São João 15, quando ele diz: aquele que está em mim e eu nele. Olha aí, aquele que está em mim e eu nele. Peça o que quiser que o Pai concede. Mas você tem que estar em Cristo e Cristo em você. Agora, se você não está em Cristo, se o ramo não tiver na árvore, ele não dá fruto. Se o ramo não tiver no tronco, ele não dá fruto. A seiva não passa nele, está cortado. Se você está desligado de Cristo, como Cristo vai introduzir seiva na sua vida se você é um ramo desligado? Você está desligado da ceia, você está desligado dos cultos, você está desligado das pregações, e a fé vem pelo ouvir, e você não está ouvindo nada. Como você vai ter fé se você não ouve? E a fé vem pelo ouvir, disse Paulo. E como ouvir se não tiver enviado? E Deus tem enviado o Filho para pregar a pregação que aumenta a fé das pessoas. Agora, se você não tem fé, você não agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É aí que o apóstolo Paulo entra. É aí onde o apóstolo Paulo entra. Em 1 Coríntios, capítulo 10. Deus não se agradou de muito deles. Deus não se agradou. E por não se agradar, morreram no deserto. Por que Deus não se agradou dele? O apóstolo Paulo disse: porque não tiveram fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus sem fé. Porque Deus não é responsável pelos ímpios. Deus não é responsável pelos incrédulos. Deus é responsável pelaquele que tem fé. Se você não tem fé, como você vai agradar a Deus? Foi o que aconteceu com Israel no deserto. Tiveram coluna de fogo? Tiveram. Tiveram nuvem durante o dia? Tiveram. Deus faltou com ele? Não. Tudo que eles precisavam, Deus deu. Mas eles tiveram fé? Não tiveram. Deus deu tudo para eles, mas eles não deram nada para Deus. O que eles deram para Deus? A não ser murmuração, reclamação. É isso que deram para Deus. E o que Deus esperava dele não saiu, que era fé. E o que Deus espera de nós é fé. Em vez de sair fé, nós estamos murmurando, nós estamos reclamando. E isso aí não agrada a Deus, isso desagrada. Então nós estamos fazendo algo que está desagradando Deus e vamos ficar prostrados no deserto que Israel ficou. Ah, mas eu vi a coluna de fogo. Israel também teve. Ah, mas eu vi as nuvens de Deus. Israel também viu. Aí eu andei debaixo da coluna de fogo. Israel também andou. Ah, mas eu olhei para Jesus e fui curado. Recebi cura de Jesus. Estava doente, hoje eu estou são. Israel também recebeu cura. Nenhuma enfermidade havia entre eles. Porque se ele olhava para a serpente de bronze, era curado. Seu pé não inchava, suas roupas não envelheciam. E nenhuma enfermidade havia entre eles. Mas não tinha fé. Não tinha fé. Porque se ele tivesse fé, você não estava murmurando. Se ele tivesse fé, você não estava reclamando do maná. Se ele tivesse fé, não estava querendo voltar para o Egito, voltar para o mundo. Por que você quer voltar para o mundo? Voltar para a velha roupa, voltar para o velho costume do mundo, voltar para as velhas
maneira do mundo. Por que você quer voltar? Que Israel queria voltar para o Egito. Porque não tem fé. Porque não tem fé. E a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não é de ver a coluna de fogo. Não é de você andar debaixo da nuvem, de glória de Deus. Beber a água da rocha. A rocha é Cristo. Tomar mel. O mel também é o Espírito Santo. Tudo isso. E morreram no deserto. O apóstolo Paulo está falando assim aqui, ó. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Aqui em 1 Coríntios, deixa eu ver se é 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala. Eu creio que é 1 Coríntios, deixa eu ver. Sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim. Será aí, eu estou me atrapalhando aqui. E já que eu acho. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 10, deixa eu ver. O apóstolo Paulo falando de Israel. Deixa eu pegar o óculos aqui para poder ver aqui. Que ele está falando aqui. Ele está falando aqui assim que ele fala aqui que não agradaram Deus. E esse é o assunto. Não agradaram Deus. Com todo o privilégio que tiveram, com todo o que eles tiveram entre eles, mas não agradaram Deus. Você está agradando Deus? Não está agradando Deus? Então deixa eu ver aqui onde o apóstolo Paulo fala aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui onde que ele está falando. No capítulo 9, 10. Deixa eu ver aqui. Se ele fala aqui. Aonde ele fala que eles passaram pelo mar, foram batizados na nuvem, que eles foram batizados em Moisés, e com tudo isso não entraram em Canaã. Agora aqui em Hebreu 11, o apóstolo Paulo diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que espera e a prova das coisas que não se vê. Foi o que Israel não teve no deserto. Israel não teve fé. Por isso que eles não agradaram Deus. Que eu estava procurando ali e não conseguia achar. Mas está em Coríntios. Ele fala que Deus não se agradou de muitos, por isso morreram prostrados no deserto. Depois de sair do Egito, depois de passar o Mar Vermelho, em terra seca, depois deles ver os carrascos mortos na praia do mar, Moisés chamou eles para ver e falou assim, olha que é a última vez que você não vai ver mais os carrascos. Não viram mais o carrasco, nunca apanharam mais o carrasco. O que eles tiveram foi só a presença de Deus, a manifestação de Deus, através do sobrenatural, viveram debaixo do sobrenatural. Aí vem os fariseus conversando com Jesus, juntamente com o sacerdote, e falou para Jesus, nosso pai comeu do pão no deserto, do pão que caiu do céu. Jesus disse, comeram, mas morreram. Comeram, mas morreram, Jesus disse. Estão mortos. Comeram do pão que caiu do céu, maná, mas morreram. Eu vi isso. Eu vi o céu. Eu tive uma visão do céu. Eu sonhei com o céu. Isso aí não quer dizer que você vai entrar lá, não. Isso aí não quer dizer que você vai entrar lá, não.
Você entrar lá no céu, primeira coisa que você tem que ter, primeira coisa, amor. Não é o amor filho, não, nem o amor, nem o amor a objetos, que é o amor ário, que é o amor, a terceiro amor é amor ário, segundo amor filho, primeiro amor é o amor ágape, que é o amor divino. Se você não tivesse as sombras, se você não tiver esse rio desse amor, que Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá do seu ventre. Esse rio de água viva é o amor. Aquela fonte que Jesus disse para a mulher samaritana, haverá uma fonte dentro de você que jorrará para a vida eterna, que lá é o amor. É aquela fonte, lá é o amor. Que Israel tomou da fonte de água no deserto, mas a fonte nunca tiveram dentro dele. A fonte sempre teve por lá de fora dele. E a fonte sustentava eles, mas eles nunca entraram na fonte. A fonte entrou nele, mas eles nunca entraram na fonte. Você nunca entra em Deus. Deus entra em você, mas você não entra nele. Como que ele vai levar você embora se você não entra nele? Todas as coisas que você entra, leva embora. Noé entrou na arca, a arca levou ele embora. Se entra no avião, o avião leva você embora. Se entra no ônibus, o ônibus leva você embora. Se uma criança está dentro da mãe, a mãe leva a criança. Aonde a mãe vai, a criança vai junto. Mas quando a criança sai da mãe, a criança fica sem a mãe. Pode outra mulher levar a criança. E aí? Ao causa de Eva. Enquanto ela estava dentro de Adão, o diabo não pegou ela. Depois que a Eva saiu, o diabo pegou. Quem está dentro de Jesus, o diabo não pega. Mas quem está fora, o diabo pega, por causa de Eva. A Eva foi criada dentro de Adão. Quando Deus criou Eva, criou ela. Quando Deus criou Adão, criou Eva. Foi criado junto. E quando Deus tirou a Eva de Adão, o diabo pegou. Você sai de Cristo, o diabo te pega. Você sai da igreja. Quem entrava na cidade de refúgio, o sumo sacerdote era responsável por ele. O sumo sacerdote é Jesus. Jesus é responsável por você. Mas dentro da cidade de refúgio. A cidade de refúgio é a Bíblia. A cidade de refúgio é a mensagem. A cidade de refúgio é o próprio Jesus. A cidade de refúgio. O irmão Branham disse assim, que quando a Noemi deixou Israel, Deus não foi responsável mais por ela. Ela perdeu o marido e perdeu 2 filhos, a Noemi. Porque Deus não era responsável. Depois, quando ela voltou para Israel, ela ganhou Obed. A Ruth deu a luz ao Obed. Deu para ela, voltou a ganhar um nenê. Mas teve que voltar para Israel. Aí o irmão Branham fala na mensagem, a 70 semanas de Daniel, o irmão Branham fala assim, a Noemi saiu de Israel, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu a terra, não chamou mais Noemi, passou a chamar Mara, mudou até o nome, de doçura para amargura, porque ela disse, eu sou uma mulher amargurada, porque Deus fez eu ser amargurada. Porque ela saiu da sua terra. Aí eu lembrando, isso acontece com quem sai da mensagem. Porque o nosso Canaã hoje é a mensagem. Isso acontece com quem sai da mensagem. Aí ele fala, a sua terra hoje é a mensagem. A sua terra hoje é a mensagem. Queira ou não queira aceitar, é verdade. A Jezabel não aceitava Elia como profeta. Mas ele era profeta dela. Não é porque ela não aceitava que ele não era profeta. Tem pessoa que não aceita o sol, mas ele não vai deixar de ser sol porque a pessoa não aceita ele. Agora, se você não aceita Deus, Deus continua sendo Deus. O prejuízo é seu, não é de Deus. O prejuízo, se você não toma sol, o prejuízo é seu, não é do sol. Ele continua lá, saindo cedo, se escondendo à tarde. Se você toma ele, você tem a vitamina D. Se você não toma, você não tem vitamina D. Agora o sol, você vai culpar o sol? Você não tem vitamina D? Tem que culpar você que não toma ele.
Assim também é Deus. Se o médico dá um bom remédio para você e você guarda na prateleira, o remédio não vai curar você. É um bom remédio. Você comprou ele, mas você não toma. Ele não vai curar você. Só porque você comprou ele. Você tem Jesus. Aí eu tenho esse remédio em casa, mas ele não vai fazer nada para você. Você tem que tomar ele. Aí eu tenho Jesus, mas você não toma. Eu tenho a Bíblia, mas você não lê. Eu tenho a mensagem, mas você não ouve. Você não lê, não faz nada, não vai fazer nada. É a mesma coisa do remédio. Ele é bom, mas não vai fazer nada para você não toma. E tem que tomar na hora certa. Hein? E quem também que tomar em dose certa. Às vezes você toma dose a mais, prejudica. Prejudica. O próprio remédio que era para curar você acaba te matando. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não saiba mais do que convém saber. Não saiba mais do que convém saber. Tem pessoa que quer saber demais, acaba morrendo. Né? Vamos lá. Nós estamos com temporalidade. Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, pela fé. Os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entenderam que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, eles entenderam que tudo que nós vemos não foi feito do que é aparente. Há um mundo que nós não vemos. Há um mundo que está além do nosso alcance natural. Mas existe o céu. Existe a eternidade. Nós não vemos, mas existe. A fé leva nós lá. A fé leva nós a ver esse mundo que está além da cortina do tempo. A fé. Isso é fé. A fé, o irmão Branham disse, Abraão viu Isaac no braço de Sara. E a Sara não tinha Isaac, mas Abraão via. Isso é fé. É ver sem ter. A mulher sunamita viu o filho dela ressuscitado, sem ser ressuscitado. A mulher que estava deitada na cama de Eliseu, morto. E Eliseu perguntou para ela, vai tudo bem com seu filho? Ela falou, vai tudo bem, porque ela tinha fé. Que o menino estava ressuscitado. Mas o menino estava morto. Mas a fé dela levava ela a ver o menino ressuscitado. Como a fé de Abraão via Isaac amamentando em Sara. Ainda que Sara não tinha nem sido transformada ainda. Mas Abraão já estava vendo Isaac no braço de Sara. Isso é fé. Aquele rapaz, como a Branham disse, assim diz o Senhor, você vai andar. E o pé do menino era torto. O menino saiu dali, foi na loja, comprou um par de sapato. Aí o lojeiro lá falou para ele, mas você tem o pé torto? Ele falou, mas vai endireitar. Mas por que você sabe? Porque o profeta disse que vai endireitar, ele vai endireitar, eu já vou comprar o sapato. E o pé endireitou, ele usou o sapato, isso é fé. Isso é fé. Você vê você lá no arrebatamento sem ter lá. Você está vendo você no céu, você está aqui, mas você vê você no céu. Isso é fé. Você está enfermo, mas você vê você curado. Não importa o quanto que você está enfermo, mas você não vê você enfermo. Você vê você curado. Isso é fé. E isso aí vai acontecer com você, porque você crê que assim é. Isso é fé. Isso é fé. E é o que está faltando para o povo, irmão, é fé. O que está faltando para nós é fé. E às vezes nós não estamos agradando Deus. E nós estamos debaixo de todo o sobrenatural. Tudo que nós precisamos, nós temos. Mas tudo que Deus precisa de nós, Ele não tem. Nós temos tudo que nós precisamos ter, nós temos, dado por Deus. Mas Deus não tem o que Ele quer de nós. Porque nós temos as coisas de Deus, mas Deus não tem as coisas nossas. E Deus quer fé, Deus quer amor, e não temos. E não temos. O que nós temos? Reclamações? O que nós temos?
reclamações. O que nós temos mais? Queixa. O que nós temos mais? Desânimo. O que nós temos mais? Falta de força para ir na igreja, falta de poder. Porque quem leva você na igreja é poder, você tem que ter poder. Por isso que o apóstolo Paulo disse, quando eu vim pregar o evangelho para vós, eu vim em palavra, em poder e demonstração. 3 coisas. Em palavra, em poder e demonstração. A denominação, ela prega a palavra, mas sem poder. Porque as mulheres continuam pintadas. As mulheres continuam usando roupa de homem. As mulheres continuam pastora. Então não tem poder para tirar ela do púlpito. Não tem poder para tirar a calça comprida dela. Não tem poder para tirar o brinco da orelha. Não tem poder para tirar a roupa obscena delas. O evangelho deles está sem poder. E o apóstolo Paulo diz, quando eu vim pregar a palavra de Deus para vós, eu vim pregar a palavra em poder e demonstração. Pregar a palavra sem poder, não adianta pregar a palavra sem poder. Tem que pregar a palavra com poder. Poder para ela tirar, para ela limpar a nossa vida. Porque a palavra de Deus é a água da separação. É a água que limpa. A palavra de Deus é a água da separação, é a água que limpa. A palavra de Deus é água. Ela lava, ela limpa. Ela limpa a sujeira, tira o encardido da roupa. A palavra de Deus. Agora tem que ter fé. O povo de Israel não tiveram fé no deserto. Por isso que morreram. Mas quem teve, entrou. Josué, Caleb, entrou. Porque eles tiveram fé. Porque sem fé não agrada a Deus. Porque pela fé venceram o reino. Pela fé receberam a ressurreição do filho morto. No caso de Marta e Maria. A Marta e Maria teve fé e o seu irmão ressuscitou. O irmão Branco é que fala isso. Que Maria, que a fé de Marta, ajuntou com a fé de Jesus e deu 220. Porque a força que nós temos é 110. Porque tem um negativo e um positivo, dá 110. Mas se junta 2 positivos, dá 220. E a fé de Marta uniu com a fé de Jesus e deu 220. E Lázaro saiu do túmulo. Para a ressurreição tem que ter fé 220. Não pode ter negativo. Não pode ter negativo na fé. Só positivo. E para ter positivo, tem que ter 2 fios positivos, dá 220. É o que aconteceu no túmulo de Lázaro. A fé de Marta uniu com a fé de Jesus, deu 220. Aí Lázaro saiu para fora. Agora, quando dá um negativo com positivo, dá 110, irmão. Aí não toca a máquina pesada. Viu? O 110 é só para acender luz. Tocar geladeira, passar roupa, dar carga em celular. Mas o 220, ele toca a máquina pesada. O 220. Você tocar a máquina pesada, que nem você vai usar uma serra para serrar alguma coisa, você tem que ter 220. Então aí tem que ter 2 positivos. Então para tirar ressurreição é uma obra pesada. Tem que ser uma fé 220. Uma fé 220. O irmão Branda diz que Jesus, quando foi tentado, ele estava com uma fé 220. E quando Satanás tocou nele, ele jogou Satanás de costa. Porque Satanás costumava trabalhar com fé 110, que é o negativo com o positivo. O negativo com o positivo é 110, mas 2 positivos é 220. É o que nós temos que ter, 2 positivos. A nossa fé é a fé de Jesus. Porque o apóstolo Pedro disse para aquele homem da porta formosa: eu não tenho ouro, não tenho prata. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem andou, e entrou com ele no templo. E todo mundo olhava para Pedro e para João. E Pedro falou: não olha para nós, porque não foi a nossa fé que ressuscitou, que deu cura ao seu homem. Foi a fé de Jesus Cristo. Foi a fé de Jesus Cristo. E a fé de Jesus Cristo é a fé positiva. E se a sua também é positiva, aí dá 220. A sua e de Jesus junto
dá 220. Aí toca a máquina pesada. Aí você faz serviço forte, você faz serviço pesado, você vai na igreja, você toma ceia, você levanta a mão para o céu, você dá glória a Deus, porque você tem uma fé 220. Agora, quando mistura positivo com negativo, vem para 110. Aí não toca a máquina pesada, aí não toca. Que Deus te abençoe e que Deus, como disse o Monguela na mensagem, que Deus acrescenta a nossa fé, que Deus aumenta a nossa fé. Que nem ele disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu vós para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para aumentar a vossa fé. E eu roguei ao Pai para aumentar a vossa fé. Fé se aumenta, meu irmão. A fé pode diminuir como pode aumentar. Jesus falava para o discípulo: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Quando foi expulsar aquele menino que caía no fogo, na água, o pai do menino falou: trouxe para seus discípulos. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus expulsou e falou para os discípulos: vocês são de pequena fé, por isso que vocês não fazem obra nenhuma. Tem fé, mas pequena. Tem fé, mas pequena. Agora, a fé do grão de mostarda não é pequeno, não. Tem muita gente que está enganada. Nós temos que ter fé como o grão de mostarda, pequena. Não. A fé do grão de mostarda é a fé que não aceita mistura, é a fé pura, é só fé. Tem gente que crê em Jesus, crê em Santa Luzia, crê em São Benedito, aí está misturando Jesus com o santo. Só em Jesus. Fé só em Jesus, nada de outra coisa. Só Jesus, ele é o único mediador. Como disse Davi: ele é a minha rocha, ele é meu escudo, ele é a minha fortaleza. No céu só tenho ti, na terra só tenho ti. Só Jesus, mais nada. Fé de Jesus Cristo junto com a nossa fé. Só a fé de Jesus sem a nossa também não funciona. Nós temos que ter a nossa junto com a de Jesus. Aí dá 220. Marta, Jesus disse: Marta e Jesus, os dois se uniu, deu 220 e o Lázaro saiu. Que Deus te abençoe. Vamos para as perguntas então da tarde. Começando por irmão Oliveira Marcelo. O irmão Oliveira lhe pergunta: qual é a diferença de eleição e predestinação? A eleição, ela olha para trás, da onde você veio. A eleição olha lá para onde você veio antes da fundação do mundo. Porque aquele que diante Deus conheceu, ele chamou. Aquele que ele chamou, ele justificou. Aquele que ele justificou, ele santificou. Aquele que ele santificou, ele glorificou. Já fala da eternidade. Então a predestinação mostra da onde você veio. E a eleição mostra para onde você vai. Você veio do céu e volta para o céu. Então um olha para trás para ver de onde você veio. Que nem quando Jonas, o capitão, encontrou com Jonas, ele fez essa pergunta para Jonas: quem é tu? Ele falou: sou um hebreu. Da onde você veio? Eu vim lá dos hebreus. E para onde você vai? Você tem que saber de onde você veio e para onde você vai, meu irmão. Meu irmão Marcelo. Você olha para trás e você vê que você veio do céu. Você olha para frente e você vê que você vai voltar para o céu. E Jesus disse: ninguém vai para o céu a não ser aquele que desceu do céu. Não tem jeito de você ir para o céu que você não teve lá. E qual a importância para a nossa vida? A importância para a nossa vida? A importância para a nossa vida é Jesus. A importância para a nossa vida, o que importa para nós é Jesus. Primeira coisa é Jesus. Primeira coisa é Jesus. Segunda coisa é você ter fé em Jesus e a sua fé aumentar. Você tem que aumentar a sua fé, porque ela pode diminuir como pode crescer. Depende de você. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve pregação, quanto mais você lê, por isso que está escrito lá no Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Bem-aventurado quem lê e quem ouve. Agora tem irmão que não gosta de ouvir pregador.
Tem pastor que não ouve outro pastor. Tem pastor que não ouve outro pastor. E o irmão Brana disse assim, o grande pregador ouve outro. O grande pregador ouve outro. E tem irmão que não gosta de ouvir pastor. Como é só a fé vai aumentar, irmão? Que o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir. E você não ouve. Você não gosta de ouvir. Eu mesmo tenho visto aí, eu não vi, mas a pessoa que ouve aí fala para mim. Tem pessoa que entrou entrou na live, ficou 5 minutos e saiu. Tem isso, não tem nada. Tem pessoa que entrou e ficou 10 minutos e saiu. E pessoa, você sabe que é a pessoa que está na igreja, a pessoa que ela está ali mostrando que é fiel. E aí fala assim, por então entrou, ouviu o senhor 5 minutos, mas saiu. Não conseguiu ficar ouvindo até mais. Talvez foi fazer algum trabalho, às vezes acontece isso, tem que sair para fazer alguma coisa. Mas tem pessoa que não gosta de ouvir mesmo. E Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus disse isso, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quer dizer que quem não é, não ouve. Se não está ouvindo, não é de Deus, porque Jesus disse isso. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vamos para a próxima pergunta. A irmã Isabelle dos Santos, ela pergunta, pastor, em Gênesis 1:3 fala que Deus criou a luz, depois em Gênesis 1:16 fala que Deus criou 2 grandes luminares, que se estendem, que é o sol e a lua. Que luz é essa em Gênesis 1:3? Gênesis 1, irmão, é profecia. Gênesis 1 não está colocado em prática, está no papel. Mesma coisa de um homem fazer uma casa, ele desenha no papel. Então a casa está no papel. Depois foi o pedreiro colocar ela em cena. Então Gênesis 1 é tudo profecia. O irmão pode ver que fala assim, criou o mar e as grandes baleias. E nós sabemos que o mar veio depois do dilúvio. Antes do dilúvio não tinha mar. E nem tinha peixe. Antes do dilúvio não tinha peixe. A terra era aguada com vapor. O irmão Brana diz que quando Noé fez a arca, não tinha nem sequer uma lagoa de água para colocar a arca. Ele fez a arca em cima da montanha. O irmão Brana disse isso na mensagem Consolador, 87 parágrafo. Ele falou assim, não tinha mar. O mar veio depois do dilúvio. Aí veio a estação. Veio o outono, veio o verão e veio o inverno. Só tinha primavera até o dilúvio. Então Gênesis 1 é profecia. Gênesis 2 já é prática, já está em cena. Ele coloca o Gênesis, ele coloca em prática no capítulo 2. Então Gênesis 1 é profecia. Deus está profetizando. O Gênesis 2 já não é profecia, já é as coisas em prática, certo? Então o dilúvio, o mar veio depois do dilúvio, não tinha nem baleia. E Gênesis 1 a irmã vai ler, e Deus criou os mares e grande baleia, mas não tinha mar, não tinha peixe. Isso veio depois do dilúvio. Vamos então para a última pergunta da tarde, da irmã Eliane Vilalba. Ela pergunta, o que Jesus quer dizer em Lucas 12:49? Que ele traz o fogo e dissensão à terra. Lucas 12:49. Lucas 12:49, vamos ver aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade na mão, então eu não tenho aquela agilidade para achar as coisas assim tão depressa. Vamos ver se eu acho que Lucas o quê? 12:49. Lucas 12:49, vamos ver aqui. Onde que ele fala? Vim lançar fogo na terra, e o que mais quero? Que já está aceso, vim lançar fogo na terra. Malaquias 4 dá uma resposta mais ou menos a isso. Malaquias 4, deixa eu ver aqui, Malaquias 4. Malaquias 4 dá uma resposta mais ou menos a isso.
Deixa eu ver aqui. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todo o soberbo e todo o que comete impiedade serão como palha. E o dia que está para vir o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz e nem ramos. Mas para vós que teme o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, que são o Antigo e o Novo Testamento, as asas. E sairei e crescerei como bezerro dos cevadouros. Então, irmã, ele está falando, esse fogo que ele está falando é o Espírito Santo. Esse fogo que ele fala é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele tem duas missões que ele faz. O Espírito Santo é que nem o mar vermelho. Ele salvou Israel, mas matou os cavaleiros de Faraó. Salvando um, matando o outro. O Espírito Santo, para nós, ele é um fogo libertador. Mas para a paia, ele é o destruidor. Ele salva um e mata o outro. Para um ele é sorriso, para o outro ele é choro. O mesmo fogo. Então o fogo do batismo do Espírito Santo, irmã, isso daí é uma coisa que não é pregada. E que devia ser mais pregado do que outras coisas. É o batismo do Espírito Santo em fogo. Que João disse, ele vem depois de mim, ele batizará com fogo, João Batista disse. O batismo do Espírito Santo com fogo é o único batismo que tira Satanás da nossa vida. Porque o fogo é a única química que tira Satanás de cena, que tira uma cobra, que tira um leão, que expulsa os animais ferozes, é fogo. A água não tira, sangue não tira, mas o fogo tira. Está lá na mensagem, futuro lar celestial de Cristo e a noiva. O irmão Branham diz que a água não tira a serpente, o sangue não tira a serpente, mas o fogo afugenta ela. O batismo do Espírito Santo em fogo na nossa vida é a única coisa que queima todo o verme, queima toda a doença e afugenta Satanás. Serpente não gosta de fogo. Lembra de quando Paulo pegou aquele graveto e tinha uma serpente no meio do graveto? Ele tacou fogo no graveto e a serpente pulou na mão dele, ficou grudado no braço dele. Ele pegou a serpente e devolveu para a fogueira. E ela morreu no fogo. Ela não gosta de fogo. Mas o apóstolo Paulo devolveu ela para fogo. É o que Deus vai fazer. Por isso que Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. E ele vai consumir Satanás. Porque o lago de fogo é o Espírito Santo. Que para nós é um lago de paz. Mas para Satanás é o lago de consumir. E ele vai ser consumido. Tragado foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15. Tragado foi a morte na vitória. Assim como a cobra de Moisés engoliu de Janjambe, Deus engolirá, Satanás elimina com ele. Vamos então para o estudo de oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração ao seu favor e a sua família. Benedita Nintz pede oração ao seu favor e sua família. O irmão William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e à sua família. A irmã Aline Carvalho pede oração ao seu pai Pedro por libertação. A irmã Maria Aparecida pede oração à sua filha que machucou o pé e está inchado. E o irmão Marcos Geraldo pede oração por proteção divina e soluções de problemas. Cada um de vocês, irmãos, que estão pedindo oração, Deus ouve oração. Amém. Com certeza, Deus ouve oração.
Porque ele fala, pede, recebe, busca, encontra, bate, abre-se-á. Ele disse isso. Ele mandou nós pedir, orar, sem cessar. Ele fala daquela viúva que ela ficou em perseveração em orar, e ela recebeu o juiz, resolveu a causa dela, porque ela foi perseverante. A oração, a gente tem que ser perseverante. Orar, orar, orar. Orar até atingir o nível, porque a oração tem nível, a fé tem nível. Quando você atingir o nível, então vem a resposta. É a mesma coisa de dinheiro. Você vai comprar um pão, é um real. E se você tem 50 centavos, você não compra pão. Você tem que inteirar um real para você comprar o pão. Assim também é fé. Às vezes sua fé é 50 centavos. Não dá para você comprar o pão. Você tem que, se é um real o pão, você tem que aumentar a sua fé. Por isso que Jesus disse para os apóstolos, e eu roguei ao Pai para aumentar a vossa fé. Eu roguei ao Pai para aumentar a vossa fé, porque a sua fé está pequena. Vocês não estão expulsando demônio, o barco entra de água, vocês não param a tempestade, vocês são um homem de pequena fé. É o que está acontece muito com nós. Nós temos fé, mas a fé está muito pequena. E nós não estamos parando nada. O barco entra de água, afunda. O demônio entra, faz festa na nossa vida, faz uma festa no nosso lar e nós não expulsa. Não expulsa porque a fé nossa, ela está baixa demais. A fé está muito baixa. Precisa aumentar a fé. Aumentar a fé, aí Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé receber o Filho ressuscitado, pela fé vencer o fogueira. Pela fé, então tem que ter fé. Então vamos ter fé para que nós podemos vencer todos os ataques de Satanás. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse, a tua fé te curou, tua fé te salvou. Faça conforme a tua fé. Jesus não tem culpa. Se a nossa fé é pequena, ele não tem culpa. Porque nós temos que... O que você vai reclamar da mulher da padaria? A senhora não quer dar o pão para mim, mas você não tem o dinheiro? Dá o dinheiro que eu dou o pão. Você não tem fé, como você quer que Jesus libera para você o pão, se você não tem fé para comprar? Você tem que ter fé. A tua fé é teu dinheiro. Quanto mais fé tem, mais enche seu carrinho. Você vai no mercado sem fé, você vai ficar com o carrinho vazio. Você vai no açougue sem fé, sem dinheiro, você vai voltar sem carne. Você vai no mercado sem dinheiro, você vai voltar sem nada. Mas vai com dinheiro, você vê. Você volta com uma boa compra. Assim é fé. Quanto mais fé tem, mais você recebe de Deus. E a fé vem pelo ouvir, irmão. Ouve a palavra de Deus, ouve o pregador. Tem grande pregador pregando aí. Tem o pastor César Augusto, que é um grande pregador. Tem o pastor Febrônio, que é um grande pregador. Tem bom pregador aí, da mensagem aí. Eles estão aí nos Face, aí pregando. E não tenha preguiça de ouvir, não. Porque a Bíblia diz assim, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se não está ouvindo, prova que não é. Tem que ouvir a palavra de Deus. Tem preguiça de sentar para ouvir uma pregação. E por falar disso, irmão, eu também vou aproveitar o momento. Para responder aí, irmão que tem escrito para mim aí, tem ponhado no Face, para me mandar o número do PIC, que eles querem mandar uma ajuda financeira, né? Agora mesmo apareceu para mim um programa de rádio que ele atinge o Brasil, essa estação de rádio. E o irmão Moisés, ele é lá da Lagoa, a estação de rádio lá da Lagoa. E ele quer ponhar esse Face no rádio. E o rádio dele atinge o Brasil inteiro. Mas como, porra, se a gente não tem uma situação financeira para sustentar? Então, a gente também quer levar mais à frente a pregação para atingir mais pessoas. Mas a situação financeira, ela deixa o passo da gente curto. Ela deixa a mão da gente pequena. A gente não consegue abraçar mais, porque o braço é curto. E o que deixa o braço da gente comprido é a situação financeira. Então, o número, se o seu irmão quer anotar o número, é
É 847. É 847. É 8 de novo, 64. 508 e 04. Esse é o número do PIC. 847 864 508 04. Esse é o número do PFF. CPF, né? É o número dele. Eu estou falando porque tem irmão que tem pedido. Se não pedir, a gente também nem tem coragem, né? Mas o irmão tem pedido, por você ter pedido, quer ajudar na obra, quer fazer que essa mensagem ande mais, ou haver comprar um aparelho melhor para que o rumar de internet com mais potência para não ficar paralisando, lutando com a internet para ela entrar, a ver que acontece isso. Então que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Israel saiu do Egito. Saiu, mas não entrou. Saiu do Egito, mas não entrou em Canaã. Às vezes nós saímos do mundo, mas não entra no céu. Às vezes nós saímos, Pai, da incredulidade do mundo, mas não entra no arrebatamento. Porque não tem fé para entrar. Não tem fé para entrar. Às vezes nós temos o privilégio de ter grande profeta, que a gente tiver Moisés, grande sacerdote, que a gente tiver Arão. Às vezes nós temos a coluna de fogo, nós temos a nuvem, nós temos o maná caindo do céu, a água da rocha, mas nós não temos fé. Porque isso não traz fé, porque traz fé é a pregação da palavra. E por não ter fé, não agradaram a Deus, Pai. E por não agradar a Deus, não entraram em Canaã. Saíram, mas não entraram. Comeram, beberam, mas não entrou. Senhor Deus. Então ajuda nós, Senhor, ser participante do sobrenatural. Ser participante da coluna de fogo, da água da rocha, que é Jesus. Mas ajuda nós a ter fé para entrar na promessa. Fé para entrar no Espírito Santo. Fé para ser batizado com fogo. Para que o fogo queima tudo a nossa incredulidade. Que o fogo afugenta Satanás da nossa vida. Até quando Satanás vai ficar no nosso lar? Até quando Satanás vai ficar na nossa vida, segurando nós em casa, dia de culto? Ponhando nós para queixar, reclamar? Até quando Satanás vai fazer a obra dele na nossa vida, Pai? Não vai ter fim isso. Mas vai sim, Pai. O dia que o Senhor batizar nós com fogo, o fogo afugenta ele. Então nós fica livre, fica uma roça livre de todos os gravetos, para poder produzir para ti os grandes cachos de uva, Pai. Se tiver algum filho do seu internado, traga ele de volta para o lar. Se tiver alguns filhos desviados, traga ele de volta para a comunhão. Se tiver algum casamento balançado, algum casamento em dificuldade, o Senhor derrama amor no casal, para que eles amam um ao outro e vivam junto, para ser uma boa testemunha, para ser bom exemplo, tanto para os filhos, como para aqueles que o veem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço também ao Senhor por ter esses irmãos que ouvem e ter também esses irmãos que têm ajudado financeiramente, e com isso a gente tem se mantido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém.